Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde agradável de quinta-feira. Deu uma esfriadinha, né, gente? Teve alguns lugares aqui em Campo Grande ontem que deu uma chuvinha. A gente tá esperando aquela chuva forte para ver se melhora esse ar pra gente poder ficar bem. Mas depois você vai saber mais sobre a previsão do tempo, tá bom? Quero falar rapidinho desse evento. Final de semana agora, dia 5 e 6 de agosto, lá no ginásio da Escola Atividade. Começa às 8 horas da manhã. Tem um encontro com o Ironi Spuldaro. Ele é pregador da Renovação Carismática Católica. O tema é Com Maria Antecipamos o Milagre de Deus. Vai ser um retiro de clamor por cura e libertação, como eu disse, lá no ginásio da Escola Atividade, iniciando às 8 horas, tá bom? Inscrições podem ser feitas lá na paróquia Nossa Senhora da Abadia. A paróquia Nossa Senhora da Abadia... O telefone para lá de contato é o 3042-7765. 3042-7765. Vou pedir pro Jean mostrar pra gente aqui. É muito, muito, muito bacana o retiro do Ironi, viu, gente? Já fui em vários retiros com ele e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, sábado e domingo agora, no ginásio da Escola Atividade, tá bom? Sim. Agora, iniciando às 8 horas, retiro com o Ironi Spuldaro, com Maria Antecipando o Milagre de Deus. Só procurar, né, a paróquia Nossa Senhora da Abadia, que você vai encontrar as informações que você precisa. Falar com o Padre Paulo Vital, tá bom? Por isso, um beijo pro Padre Paulo Vital, nosso queridão, tá sempre com a gente aqui também. Voltar então a nossa entrevista aqui, nós estamos falando do ECA hoje, recebendo o defensor público Rodrigo Zocal Rosa. Rodrigo, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Prazer te receber aqui no nosso programa, né? A gente estava falando na questão do direito à saúde, já emendou, né? Direito à educação. Também tem a questão do direito ao lazer, né? A convivência familiar e comunitária. Que isso também é muito importante, né? Sim, é igual a gente estava falando no bloco anterior, né? Como a proteção é integral, né? E aí, dessa teoria da proteção integral, ou seja, dessa visão, é simples a gente entender o estatuto. Vamos dizer assim, nós temos 3 visões para sempre olhar a criança e o adolescente. Primeiro, a proteção integral. Uhum. Essa é a primeira situação. A segunda é a absoluta prioridade em tudo. Então, dar um exemplo. Entre se criar uma praça e se fazer uma escola, qual é a prioridade absoluta que deve se ter? Se nós estamos na infância, né, e o estatuto diz que a criança tem a prioridade absoluta, fazer a escola. É sempre, essas são basicamente as duas. E a terceira é sempre o que a Convenção dos Direitos da Criança diz, a Convenção Internacional, que depois foi colocada no nosso ordenamento, que é o superior interesse da criança. Então, um exemplo prático. A mãe quer a guarda, o pai quer a guarda. Isso é muito comum num divórcio. Uhum. Com quem fica a criança? Qual é o superior interesse dessa criança? Então, quando a gente entra com uma ação de guarda, pode ser que fique com a mãe, pode ser que fique com o pai, e pode ser que a criança tenha, inclusive, uma guarda compartilhada. Porque a guarda, na verdade, é um direito da criança. Não dos pais, né? Isso significa, pelo estatuto, a criança ser sujeito de direitos. Por isso que ela tem que ser, muitas vezes, ouvida. Para ver com quem ela vai ficar. Às vezes, inclusive, não é nem com a mãe, nem com o pai, é com uma tia. Essa é a visão do estatuto da criança. É a criança como centro. A criança, quando eu digo criança e adolescente, né? Até os 18 anos. Eu acho que a intenção maior também, a gente falava no intervalo aqui, de trazer, né, um assunto como esse, é justamente para as pessoas poderem compreender, né, que a gente fala muito da questão do estatuto da criança e as pessoas veem muito a questão somente dos direitos, né? Ou então vê somente o direito, ou então vê só a questão da punição, né? Fez errado? Vamos punir. Como se não houvesse formas mais de se reconstruir, não sei se eu posso usar essa palavra, sim, de reconstruir a história de uma criança, de um adolescente, né? Por isso que eu quero perguntar já também, né, que a gente se fala de proteção e tudo mais, né? Mas que a gente pode dizer quando se diz com relação às punições, se eu posso dizer punições no Estatuto da Criança e do Adolescente? Esse assunto eu fico bem à vontade para falar, porque eu trabalho justamente com adolescentes que cumprem o que a gente chama de medida socioeducativa. Isso. São aqueles adolescentes que cometeram um ato infracional, que a gente chama de crime. O crime do adulto, por exemplo, um roubo que o adulto faz, para o adolescente chama-se ato infracional de roubo. A gente precisa saber que a construção, é importante eu colocar isso, eu sempre coloco quando eu falo e dou palestras, etc. A construção
do adolescente até chegar ao cometimento dele num ato infracional ou num crime, como a gente diz, ele tem um caminho. Ninguém acorda e vai roubar. Ele acorda numa família, por exemplo, desestruturada. E aí eu já vou começar a falar por que o estatuto, entre aspas, para as pessoas não funciona. Porque ele não é um instrumento exclusivamente jurídico. Por isso a punição só não vai servir. Porque quando essa família está desestruturada, você precisa ter uma organização do Estado, do poder público, do município, etc., que possa estruturar essa criança. Estruturar a família. Às vezes essa criança passa fome, por exemplo. Este é um exemplo. Às vezes a mãe, ou o pai, ou os familiares vivem num processo de alcoolismo, de drogadição, e eles vão ser tratados para se reestruturar a família. Se isso não acontece, ela está no que a gente chama de situação de risco, que o Estatuto diz. E ela vai ser uma criança vulnerável, justamente em razão disso, ao cometimento. É lógico que quando a gente fala em violência, em crime, são vários elementos. Aí vai desde o elemento psicológico até o meio social em que vive. São muitos os elementos que vão fazer com que uma pessoa cometa um crime. E cada classe social tem o seu crime próprio. A gente não vai esperar de um adolescente, por exemplo, um crime financeiro. Ele vai cometer o furto do celular. É isso que eu quero dizer. Cada classe social tem, por isso que o Código Penal tem as suas nuances, que vai de furto, por exemplo, até o homicídio. Então, é importante a gente falar que quando o adolescente muitas vezes entra nesse processo, ele já está com ausência do Estado, de processos de educação, de saúde, de lazer. Ele já está envolvido com drogas. Hoje, 90% dos adolescentes que eu atendo dentro de uma unidade socioeducativa são usuários de droga. Então nós temos, antes de mais nada, um problema de saúde pública. Porque ele não sai da droga e, portanto, ele não consegue sair do crime. Porque ele precisa do crime para se sustentar, na maioria das vezes. Ou muitas vezes, como eu ouço eles falarem, eles usaram droga, aí ficam naquele do vício, naquela questão da necessidade de usar mais droga, e essa, infelizmente, é um problema sério na nossa sociedade, e em razão disso acabam cometendo outros crimes, que podem ser desde um furto até, infelizmente, um homicídio. Então, o processo ele é mais, a gente só pensar em punição, é um caminho que não tem dado certo na sociedade, até certo ponto. Porque se só a punição fosse o caminho, nós teríamos, por exemplo, baixos índices de reincidência na criminalidade. Então, a punição é um dos caminhos que tem saúde, educação, lazer, condições para que essa pessoa possa, se quiser, é aquela história bíblica. Você não dá o peixe, você dá a vara. É a mesma situação. Você tem que dar condições para que esse adolescente saia. Sair é uma opção, mas hoje nós não damos opção. Até porque ele precisa também saber que fez errado, né? Antes mesmo de você tratar, digamos assim, ele precisa reconhecer que errou, precisa aprender onde errou. Essa previsão é expressa na lei. A Lei de Execução de Medida Socioeducativa, que é um complemento, vamos dizer assim, do Estatuto da Criança, traz como pilar de tratamento desse adolescente a conscientização e a responsabilização. Então não é o passar a mão na cabeça dele. Não é assim, você roubou, então coitadinho. Não é isso. Nós temos que ver esses problemas, tratar essas situações para poder fazer com que essa pessoa possa, se quiser no futuro, ser um cidadão de bem. E eu acho interessante também a gente falar que assim, as pessoas generalizam demais, né? Que apesar do ECA ser uma garantia para todos, né, as crianças e adolescentes, acredito que cada caso seja um caso, né? Vocês analisem dentro do estatuto, mas cada caso de forma separada, né? Cada caso de forma diferenciada. Afinal de contas, por exemplo, um crime de homicídio não pode ser comparado a um furto, por exemplo. E nunca um furto é igual ao outro, é isso que eu quero dizer. Também existem essas situações, né? Quando a gente fala em crime ou em ato infracional, é importante a gente dizer também que um roubo não é igual ao outro, ele tem suas características, as suas circunstâncias, né? Tem as suas agravantes. Por exemplo, um tráfico de drogas, um exemplo simples para a gente entender. Alguém que cometa um tráfico de droga, que esteja comercializando droga. Se ele está comercializando droga e é preso, por exemplo, em flagrante, é uma pena. Se ele comete perto de uma escola, ele tem uma pena maior por estar perto de uma escola. Então, um crime nunca é igual ao outro. E o ato infracional é a mesma situação. A Maria Carmen está perguntando o seguinte: quais são as garantias de direitos
para a criança, para o adolescente, que cumpre as medidas socioeducativas? As garantias são todas as que este adolescente precisa. Este é o grande problema quando a gente fala em criança e adolescente. A pena, vamos dizer assim, eu estou sendo bem o menos técnico possível, né? Para não falar o juridiquês, como a gente fala. Quando a gente aplica uma medida socioeducativa, que seria a pena, ela é o primeiro passo para os seguintes. Qual é o próximo passo? Você tem que pegar este adolescente pela lei, colocá-lo diante de uma equipe e ver o que ele precisa. Tratamento de saúde, muitas vezes a drogadição, tratamento psicológico. Muitas vezes ele vai chegar para a gente e fala, eu tenho o sonho de ser jogador de futebol. Não é que ele vá ser, mas nós temos que dar então condição para que ele faça esporte. Porque o esporte é uma grande válvula, até psicologicamente dizendo, de escapar essa violência. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos e principalmente a criança e o adolescente, dentro dos estudos da psicologia, eles têm muitas vezes internos nele a violência. Essa violência precisa ser exteriorizada. Como que ela é exteriorizada? Através de arte, de teatro, de esporte. Porque se você não canaliza e não exterioriza essa violência de forma boa, ela vai muitas vezes, no meio social que ele já está, numa família desestruturada, gerar uma violência. Então esse sistema de garantias, por isso que o nome é sistema, não basta a sentença. A sentença é o primeiro passo. Então às vezes o juiz fala assim, vamos dizer, o melhor para este adolescente que cometeu um roubo, vamos supor, que já tem outro roubo, é a internação, que é o fechado. Ali vai iniciar um trabalho que tem que ser feito por uma equipe para que ele possa ser... Eu não gosto do termo ressocializar, porque muitas vezes o adolescente nunca esteve na sociedade, sempre esteve à margem. Então nós vamos socializá-lo, colocá-lo dentro, através do quê? Capacitação de trabalho, educação, escola, tratamento muitas vezes para sair da droga e assim por diante. Eu sei que muitas vezes, por exemplo, quem perde um familiar, quem perde, sei lá, um filho assassinado, é muito difícil compreender, Sim. Né? Porque fala, eu dei tanto amor pro meu filho, eu criei pro meu filho, mas às vezes não pensa também, e eu acredito que também a gente nem pode forçar a pessoa que passou por isso a pensar nisso, que de repente esse mesmo amor que ela deu pro filho, ele não teve dentro de casa. Na igreja nós temos a Pastoral do Menor, a gente conversava sobre isso, né? Que cuida também, né, desses jovens. A gente tem a Arlene, o pessoal lá da Irmão de Assis, que estão à frente da Pastoral do Menor, que faz esse trabalho bacana. Nós, cristãos católicos, nós temos que acreditar justamente nisso. Como você falou da ressocialização, e é uma mais pura verdade mesmo. Teve gente que nunca esteve dentro da sociedade, esteve sempre à margem, e a gente sabe que isso, de fato, né, acontece. Tem uma pergunta aqui também, olha. A Amélia de Santo Antônio, ela fala assim. Ela está falando do caso do Cauã, mas ela falou assim. Muitas pessoas disseram que esse menino ficava sozinho pela rua, que ele acabou indo pelos outros e a mãe não sabia onde ele estava. E onde estava o poder público nesses casos? Vemos várias crianças que nem ele, que cuidam de carros que saem de casa, por exemplo, e os pais não sabem onde estão. A gente volta. Eu, particularmente, eu costumo dizer o seguinte, se a gente pegar historicamente, não existe país que tenha saído de uma crise, inclusive de guerra, se não for por um projeto de educação. Não é? Então, os processos que eu acho que realmente nós precisamos fazer no país e começar a pensar, eu acho que é importante essa abertura para a gente falar, e é por isso que eu sempre venho, nós somos vítimas. A criança e o adolescente que não teve a estrutura, nós estamos falando de crianças pobres, como eu disse, existem atos infracionais de todas as categorias. Nós estamos aqui hoje falando de pessoas que não têm condições, né? São vítimas, mas nós também somos vítimas. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos começar a pensar que não existe um caminho imediato, né? Não é aumentando pena que você vai resolver, porque senão a pena cumprida já resolveria. Não é sofrendo na carne o sofrimento que ele gerou, e eu não estou dizendo que ele está certo, essa pessoa que gerou uma vítima, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou colocando as situações para a gente entender. Não é ele sofrendo na carne, que muitas vezes ele tem 16, 17, 18 anos de sofrimento na carne dele. E ele exteriorizou essa violência para algum lugar, que possa ser eu na rua. Então nós precisamos começar a pensar em caminhos que não são só os punitivos. E existem outros. Por exemplo, na Nova Zelândia, a justiça restaurativa hoje praticamente resolve 100% dos problemas infracionais da infância.
Então, são processos modernos que estão sendo aplicados e que vão resolvendo o problema da violência. Então, o problema da violência ela passa por outros mecanismos, que é a atuação do Estado, como disse a senhora que acabou de mandar uma mensagem para nós, né? Ausência de educação ou baixa qualidade dela, ausência ou baixa qualidade da saúde, a necessidade de reestruturação familiar, e aí passa desde o plano religioso, que a religião é muito importante para a conduta e os parâmetros de ética de um ser humano e moral, não é? Até o econômico. Porque às vezes aquela criança vai para a escola para comer merenda. E ela chega na escola e não tem a merenda, porque o poder público muitas vezes não fornece a merenda. Ela vai desistir da escola. Então essa realidade ela é muito complexa. Nós precisamos começar a sanar esses problemas para que a gente possa, no futuro, ter uma sociedade menos violenta. A punição por si só, ela fracassa. Porque a punição ele já tem na vida. Ele já tem dos pais, ele é espancado muitas vezes. Às vezes ele é obrigado a assumir o tráfico de drogas porque o pai está preso. Isso ele já tem. Nós precisamos mostrar um outro caminho para que ele possa fazer o que a gente chama de opção. Quanto mais cedo isso, melhor, né? Isso, justamente. Vamos voltar aqui. Eu acho que a gente precisa marcar um dia para a gente falar, acho que só desse assunto. Dá para a gente conversar, a gente abre também, né, para o pessoal que está em casa poder falar bastante. A gente tem pouco tempo, mas eu preciso dizer assim, saber, né, se a gente pode dizer que o ECA cobra uma postura, né, dos pais com relação aos filhos. Sim, a educação é dever de todos. Uhum. Então ela começa falando da família. É porque eu falo que os pais estão mais perto, né? Sim. Porque a impressão que eu tenho, que nem como eu comecei lá o programa falando, né, que às vezes parece que fica um empurrando pro outro, né? E a gente tem uma coisa muito séria de falar dessa preocupação mesmo de quem está dentro de casa, que conhece, que sabe de cuidar, de estar com o olho em cima dos filhos, não sei. Sim. O estatuto, a grande sacada, vamos dizer assim, do estatuto, é essa que a gente chama da proatividade. O estatuto não é algo que seja inerte, o que a lei determina para o estatuto, ou no estatuto. Então, quando a lei diz o seguinte, olha, é dever da família, então é da família, pai, mãe, ou as outras formas, né, de família hoje, ou do responsável. Muitas vezes essa criança responsável é a avó, etc., da comunidade, da sociedade, do Estado. Ele está fazendo uma graduação, mas são todos solidários, são todos sócios na criação dessa criança. Então, hoje, em razão dessa correria do dia a dia que nós vivemos, muitas vezes a gente delega a educação dos nossos filhos para a escola. Muitas vezes um pai paga X para a escola achando que a escola vai fazer tudo. A escola não pode fazer tudo. Ela dá um tipo de educação. A outra forma de educação é feita em casa. Então nós temos que pensar muito isso. Né? Uma coisa que a gente precisa parar para pensar, e muitas vezes até abordo com esses adolescentes, a gente não tem tudo o que quer na vida. Então às vezes a gente trabalha 12 horas por dia e não convive com o filho. Aí você vai e compra um videogame lá, não é mais videogame, né? Eu sou da época do videogame, né? O mais moderno, ou o carrinho, o controle remoto mais moderno, quando o que ele queria era meia hora de passeio, de atenção. Nós precisamos rever isso, porque isso vai gerar problemas. Pode falar no microfone, por favor. Vai gerar problemas, e esses problemas vão muitas vezes gerar o que a gente fala de ato infracional. Verdade. Por exemplo, até uma violência dentro de casa, de pai, de filho para pais e etc. Nós precisamos rever nossos conceitos. E isso é natural da sociedade. Acho que vai acabar o nosso tempo, mas eu tinha tantas outras coisas para falar. Acho que só para a gente ressaltar, o ECA também traz a questão sobre venda, né? Fornecimento de bebida alcoólica para menores de idade também. Expressamente proibido. Expressamente proibido. Não tem essa de acompanhado, não pode, né? O acompanhante também responde. É bom dizer isso. Quem vende responde. Se é pai ou mãe ou tio, mas é só uma cervejinha, vai responder também. E tem a questão do trabalho infantil também, né? Que a gente acha que não existe, mas a gente tá cheio de carvoaria. Isso aí vocês poderem me chamar para mais de ano, né? Nós temos justamente o trabalho infantil, vai na contramão, ou seja, vai contra tudo que o estatuto e tudo que a gente falou até aqui. E infelizmente é uma realidade, porque muitas vezes a criança, ela é um arrimo na família, um arrimo financeiro na família. E isso é uma triste realidade. E não tem aquela história de, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Quando eu era pequena,
né? Não tinha isso. Eu O escuto mundo muito. está cheio de mimimi, né? Acho que são coisas diferentes, né? A pessoa, eu trabalhei muito tempo em cidade pequena, então você vive na cidade pequena e tal, e eu tenho os vizinhos, né? Aham. E eu tinha um vizinho que falava assim pra mim, doutor, ele descobriu que eu trabalhava com a infância, tá? Ele falou assim, doutor, eu trabalhei desde os 7 e não morri. Eu falei, mas ninguém morre. Por exemplo, falei pra ele, às vezes morre, né? Quem trabalha numa carvoaria morre, quem trabalha, né, fazendo aquelas bombas de fogos de artifício morre. O problema é que a sociedade, hoje, eu sempre falava assim pra ele, eu falei pra ele, 30 anos, 40 anos atrás, quando alguém se formava advogado, era o quê? Ah, doutor. Eu falei, tava até no cheque, não é? Ele falava, é. Eu falei, hoje não tem nem cheque mais, hoje é cartão. Hoje você se forma, a sociedade pede cada vez mais. Pede uma pós-graduação, pede mais estudo. Então a sociedade tem a sua evolução. Hoje, por exemplo, um adolescente que não saiba mexer com o computador, ele não entra no mercado de trabalho. E isso vai, o que a gente estava falando, é um círculo vicioso. Quem vai ter que acabar ajudando esta pessoa fora do mercado mais na frente, somos nós, sociedade. Porque todos nós fazemos parte do todo, que é a sociedade. Verdade. Rodrigo, quero agradecer a sua presença aqui. Pedir para você deixar uma mensagem para quem está em casa. Eu agradeço imensamente a oportunidade e sempre que for chamado e puder eu venho, né? Eu tenho vindo, faço palestras, dou aula, tenho um canal no YouTube também para quem quiser. Tô dando uma melhorada nele. Procura o quê? Rodrigo Zocal mesmo? Rodrigo Zocal Rosa. Rodrigo Zocal é com 2 Cs, né? Exatamente. Zocal com 2 Cs, Rosa. Isso. Que ali a gente aborda muito a questão indígena. Eu estou começando a trabalhar e eu acho que as situações da sociedade elas têm que ser colocadas de forma sempre imparciais para que a gente possa chegar a uma conclusão. Querem, por exemplo, discutir redução da maioridade? Vamos discutir de forma imparcial. Não colocado para nós como uma tábua de salvação, por exemplo. Porque senão a população já está cansada de ser, entre aspas, enganada com essas coisas. E não acredita em situações imediáticas. É sempre projeto. Agradeço muito mais uma vez e muito obrigado. A gente que agradece. E você que está em casa, não saia daí que a gente já volta com as notícias de hoje.